Boa noite. Legal esse link que você mandou. Então vamos lá, começar a nossa aula. Aula de número 14. Sem problema, Rafael. Acontece com todas as internets, né? Então hoje a gente vai começar a falar sobre rootkits. A gente vai ter 3 aulas sobre rootkit, hoje mais 2. Hoje nós vamos falar de forma geral dos rootkits e mais detalhadamente dos rootkits em user mode. E aí amanhã e quinta vamos falar de rootkits em kernel mode. Então vamos lá. Então os rootkits a gente pode considerar que são um tipo de malware, né? Uma categoria de malware, já que malware é tudo que tem intenções maliciosas, todos os softwares. Então o rootkit é um tipo de malware. E o que diferencia o rootkit dos demais tipos de malwares é que eles têm principalmente características para se esconder no sistema operacional e para assegurar a sua presença nele pelo máximo de tempo possível. Porque os trojans comuns que nós vemos por aí, os trojans bankers, downloaders, droppers, eles não tentam se esconder muito, porque eles, você executa eles e eles criam um processo e o processo fica lá rodando, um processo malicioso. É o tipo mais comum, né? Tem uns que são mais furtivos, tipo as DLLs ou injeção de código, mas mesmo assim eles não têm mecanismo para tentar se esconder. Já os rootkits, não, os rootkits eles têm vários mecanismos para tentar se esconder de vários recursos do sistema operacional. E também para se manter persistente, né, para assegurar a sua presença no sistema operacional, para que ele fique lá rodando por muito tempo. Então, o que os rootkits tentam fazer, né? Eles tentam se manter oculto aos recursos do sistema operacional. O que eles tentam esconder? Eles tentam esconder os arquivos do rootkit. Muitas vezes os rootkits eles estão em conjunto com outros malwares. Por exemplo, tem um rootkit que tem a função de esconder todos os arquivos que o malware utiliza. Pode ser vários arquivos que formam um só ataque, né? E aí o rootkit vai pegar e vai tentar esconder no sistema operacional todos esses arquivos. Arquivos, processos. Quando a pessoa for exibir a lista de processos que estão rodando, não vai aparecer o processo do rootkit ou do malware que ele está tentando esconder. Ele tenta esconder chaves de registro, conexões de rede, portas que estejam abertas, portas de rede, serviços e etc. Então, a principal função de um rootkit é tentar se permanecer oculto no sistema. Para isso, ele usa várias técnicas avançadas, na maioria das vezes, para que as ferramentas de segurança e de análise não peguem eles. Então, por exemplo, se a gente se tem um rootkit lá no pasta do Windows, seu Windows, aí nós damos lá um dir no diretório, ou vai lá no Windows Explorer e manda listar os arquivos. O arquivo do rootkit não vai aparecer. Mesma coisa com o gerenciador de tarefas. A gente exibe todos os processos que estão rodando e o gerenciador de tarefas também não vai exibir o processo do rootkit. Então, o rootkit é o tipo mais avançado de malware que existe, que temos hoje. E, como eu disse no começo do curso, chega uma hora que é difícil você distinguir o que é rootkit, o que não é.
mas o que é malware, o que é trojan, mas aqueles malwares que são usados pelas nações como armas de guerras, entre aspas, e todos eles possuem funções de rootkit para se permanecerem oculto no sistema. Então esses malwares mais avançados, tipo Stuxnet, Flame, aqueles outros do Duco, todos possuem técnicas de rootkit. Então são as técnicas mais avançadas que tem na análise de malware, né, nos tipos de malwares. Bruno, substituição de binário é o método mais simples, mais básico que tem, principalmente no Unix, né, no Linux, que ele substitui é isso que você está falando, tipo o ls, o ps, o find, por binários para não exibir os arquivos dele. Sim, então. Esse é o tipo mais básico de rootkit que tem, uma técnica mais básica. Mas a maioria das vezes os atuais não fazem isso. Eles têm técnicas mais avançadas. Tipo, eles manipulam o kernel, as estruturas do kernel. Vai lá na estrutura que mantém os processos que estão rodando e tipo deslinka, né? Faz o unlink o processo dele. Então ele faz várias técnicas. Ou se não, por exemplo, tem a função lá no kernel que é responsável por exibir os arquivos de um diretório. Ele vai lá na função, altera essa função do kernel e tira o arquivo dele da função, né, quando a função for executada, e exibe o resto. Então ele altera as estruturas. Esses são os rootkits de kernel mode, né, que são os mais avançados que tem. Esses fazem isso. Já os de user mode são um pouco mais simples. Eles fazem hook, na maioria das vezes são hook da API do Windows. Vai lá na tabela do binário que tem os imports, altera em vez de apontar para write file, por exemplo, na read file, ele aponta para um código malicioso e depois ele filtra os resultados e retorna o resto. Mas tudo isso é o que a gente vai ver nos próximos slides. Isso daí de substituir o binário é que eu vou falar agora, que foi o surgimento dos rootkits no Unix. São as técnicas mais básicas. Então aqui um pouco do surgimento dos rootkits, da história dos rootkits. Predecessor aos rootkits, haviam os chamados Log Cleaner Kits, que apareceram por volta de 1989, 24 anos já. Os atacantes em Unix, né, atacantes de Unix, entravam no sistema, invadiam um servidor Unix, e aí para não ser detectado pelo administrador do sistema, tipo, porque os administradores de sistemas eles ficam olhando os logs do sistema, ver se tem alguma coisa estranha ou não. Isso daí imagino que na época era feito manualmente mesmo. Ele ia lá, hoje temos ferramentas para lidar com isso, mas ele ia lá nos logs, no syslog, nos logs do Apache, ou que seja, os logs do Unix, e ficava vendo se tinha algum acesso não autorizado. E aí ele, pelo log, ele descobria que alguém de fora entrou no sistema e aí ele tentava sanar o problema. E aí, sabendo disso, os atacantes começaram a apagar os logs após a invasão. É uma coisa básica, né, de um ataque, apagar os rastros que ele deixou. Então eles iam e apagavam os logs. Primeiro eles apagavam manualmente, mas com o tempo eles foram criando scripts, que são esses kits, Log Cleaner Kits, que eles invadiam o sistema. Após a invasão, rodava um script, e esse script automaticamente ia lá nos logs e apagava
as entradas referentes ao acesso dele, do atacante. Ou apagava tudo, depende da sofisticação do ataque, né? Então, isso é um método método antigo de se permanecer oculto no sistema e manter, apagar os rastros e manter o acesso ao sistema. Então, com esses kits, eles conseguiam apagar os logs e o administrador do sistema não ia descobrir que eles estavam lá. E a partir daí foram esses métodos e essas técnicas de se manter oculto no sistema foram se aprimorando, né? E aí surgiram os rootkits. E, igual você falou, Bruno, no começo, o que era mais comum, ainda hoje às vezes acontece, né? É substituir os binários do sistema operacional por binários alterados, né? Comprometidos. Então ele ia lá no Unix, alterava o ls, ao invés de deixar o ls do sistema, ele põe um ls, um binário do ls, que quando fosse executado ia tirar dos resultados da listagem de arquivos os arquivos do malware dele, do golpe dele. O mesmo com o PS, ele alterava o PS, que lista os processos no Unix, de forma que o processo da backdoor dele, por exemplo, não ia ser exibido. Então eles removiam da saída do comando os arquivos do rootkit. E no começo foi principalmente para esconder as backdoors, né? Mesmo com comandos de rede e tudo mais. Já a geração atual, né, os mais modernos, eles tentam esconder ou ocultar todos os arquivos do malware, né? Então, o malware hoje em dia ele não é composto só de um arquivo. Ele tem todo uma estrutura de arquivos que ele cria, faz download, atualiza, servidores que eles acessam e tudo mais. Então, os rootkits atuais, eles tentam ocultar todos esses arquivos pertencentes ao malware. Podemos dizer que o rootkit é um módulo, né, do malware, responsável por ocultar e manter a persistência no sistema. E esses métodos eles são usados tanto para esconder os arquivos dos usuários, né, ou dos administradores do sistema, quanto das próprias ferramentas anti-malware, as ferramentas de segurança, para esconder de antivírus, para esconder de aquelas ferramentas que nós usamos da sysinternals. Então eles tentam se esconder o máximo possível. E para conseguir fazer isso, como eu disse, eles têm que utilizar métodos avançados, que não é muito trivial de ser feito, principalmente os de kernel. Então, basicamente, nós temos dois tipos de rootkits. Nós temos um terceiro tipo que eu vou falar depois, mas na prática e que é usado mesmo, são dois tipos de rootkits. São os rootkits em user mode e os kernel mode. Nós tivemos a aula de Windows, né, de Windows Internals, e falamos um pouco sobre isso daí, de user mode e kernel mode. Então, os rootkits user mode, eles executam no ambiente do usuário, né, com as permissões do usuário do sistema, do Windows, que é o que a gente chama de Ring 3, ou o user mode ou o userland. Então ele roda com os mesmos privilégios do usuário. Então eles não são muito poderosos, porque eles não têm permissão de execução no kernel. Eles não conseguem alterar o kernel do Windows. Eles alteram somente os arquivos ou as estruturas referentes ao espaço do usuário, de execução do usuário. Dessa forma, eles são mais fáceis de serem detectados,
porque eles não usam técnicas tão avançadas para se manterem ocultos, mas também eles são mais fáceis de serem desenvolvidos. Um programador assim de alguma linguagem de programação desktop consegue desenvolver um rootkit desse tipo. Até em Python, que a gente vai ver hoje, é possível fazer algo desse estilo aí. E basicamente os rootkits em user mode, o que eles fazem é API hooking, que a gente vai ver a seguir, que é alterar redirecionar, né, o acesso às APIs do Windows. Ao invés de o programa ir lá direto na API do Windows, na kernel 32, na user 32, nessas APIs do Windows, ele desvia para um código malicioso. Aí o código malicioso chama a API, pega o resultado, filtra o resultado e retorna para o programa original que está sendo hookado. O outro tipo de rootkit é o rootkit de kernel mode. Ele roda nível de privilégio do sistema operacional, né, na Ring 0. E é o mais avançado que tem. Ele é difícil de ser desenvolvido, porque para você desenvolver um rootkit desse tipo, você tem que conhecer as estruturas internas do kernel, do Windows, tem que conhecer programação de baixo nível. E eles operam no nível dos drivers. Esses drivers que nós temos no Windows, eles são todos rodam no kernel do Windows. Então, basicamente, para desenvolver um rootkit em kernel mode, a pessoa tem que saber desenvolver driver para o Windows. Então, exige um conhecimento maior de programação e do sistema operacional, né? Só que deixa eu ver aqui uma outra janela. O que eu vou falar? Tá. Só que o desenvolvimento é bem mais difícil nível de kernel, porque cada kernel do Windows tem algumas coisas diferentes, né? Tipo, Windows XP para Windows 7, Windows Vista, Windows 8. Então, se o cara desenvolve um rootkit para o XP, possivelmente não vai funcionar no Windows 7. E às vezes a cada service pack já muda também. Se o cara desenvolve um rootkit para o Windows 7 SP1, pode ser que no SP2, se a Microsoft lançar o SP2, não funcione. Então, uma pequena mudança no sistema operacional já faz o rootkit parar de funcionar. E é justamente nesse caso que ele é descoberto no sistema, porque o cara está com o sistema, o rootkit está instalado lá e o sistema está funcionando normalmente. Aí o cara faz uma atualização no Windows dele, instala um Service Pack novo, aí o sistema começa a travar, começa a dar erro, dá tela azul, reiniciar, e aí ele vai tentar descobrir o que tem de errado, né? E aí nessa hora que os rootkits em kernel mode podem ser descobertos através de erros, de travamentos, de reboots. Porque se for um rootkit novo, com certeza as ferramentas de segurança não vão pegar ele. Então, para descobrir é difícil, só nesses casos aí. Ainda mais para um usuário comum. E um terceiro tipo de rootkit é o tipo mais doido que tem, só que na prática nunca vi ser usado, tipo ser usado mesmo in the wild, né, que a gente chama no mercado aí, ser usado internet afora. Não é usado, ele já foi comprovado em prova de conceito, né, mas sendo usado efetivamente nunca vi. Então são os rootkits virtuais.
Eles têm os mesmos objetivos que os outros rootkits, que é permanecer oculto no sistema. E devido às técnicas de virtualização se tornarem populares, os pesquisadores começaram a tentar desenvolver algo nesse sentido. As técnicas que os rootkits virtuais utilizam são completamente diferentes dos outros rootkits convencionais. Porque o que acontece no rootkit de kernel mode? Nós temos o sistema operacional e o rootkit vai lá no kernel do sistema operacional, altera e permanece lá. O rootkit virtual ele faz o contrário. O sistema operacional que roda dentro dele. Ele engana o sistema operacional. Ele cria uma camada virtual abaixo do sistema operacional e o sistema operacional roda dentro dele como se fosse uma máquina virtual. Então o sistema operacional rodará dentro do rootkit e não o contrário. Então é como se o rootkit fosse uma máquina virtual para o sistema operacional, como se o rootkit fosse um ambiente de virtualização para o sistema operacional. E isso, lógico, de forma transparente, sem os usuários, sem alertar nada. Só de o cara executar lá o rootkit virtual, ele tem um nome virtual, lógico, porque ele faz uma virtualização do sistema operacional. Então, mas só de ele executar o arquivo lá, ele vai ser infectado e o sistema dele vai ser alterado, e quando reiniciar, o sistema operacional vai estar rodando dentro do rootkit. Então é como se o rootkit fosse o VMware e o sistema operacional original fosse uma máquina virtual Windows que está rodando dentro do VMware. Lógico que se o sistema operacional roda dentro do rootkit, o rootkit pode fazer o que quiser no sistema operacional. Então ele tem o controle total do sistema operacional. Tem um código de prova de conceito disso daí, que foi uma pesquisadora russa, se eu não me engano, que criou. Que ela criou um rootkit desse tipo que chama... eu sempre esqueço. Red Pill e Blue Pill. Em alusão ao filme Matrix, que o Neo tem que tomar a pílula, agora não lembro a cor, a pílula azul, a pílula vermelha. Deixa eu verificar aqui. Então tinha o Blue Pill, o rootkit era chamado de Blue Pill, pílula azul. E aí o sistema entrava num método de virtualização, ficava virtual, assim, dessa forma que eu falei. E aí a mulher, a pesquisadora russa, ela desenvolveu a Red Pill, a pílula vermelha, que é o antídoto para esse rootkit. Aí se você executasse a Red Pill dentro do sistema operacional infectado, ele saía da Matrix, ou seja, saía do ambiente virtual e voltava a funcionar normalmente. É Blue Pill o nome do rootkit que a pesquisadora inventou desse estilo aí. Lógico que ele, para funcionar tudo isso, é uma coisa bem complexa, né? O nome da mulher é Joanna Rutkowska. Olha o link aí falando. Então, mas na prática o que a gente vê são os rootkits em user mode e kernel mode. Esse virtual não é utilizado. Ou se é utilizado, ninguém descobriu ainda, né? Pode ser que seja tão bom que todo mundo tá rodando dentro da Matrix, mas ainda não descobriu.
Então agora vamos falar com mais detalhes dos rootkits em user mode e amanhã e na outra aula de kernel mode. Os rootkits em user mode eles têm as mesmas permissões e restrições do usuário. Os objetivos principais deles: manterem-se indetectáveis por ferramentas de segurança e manter o acesso ao sistema invadido. Então ele mantém uma forma de conexão remota com o sistema. Abre alguma porta, alguma backdoor para que o atacante consiga se conectar. Mas isso hoje em dia é mais pode ser que não seja exatamente assim. Pode ser que ao invés de manter uma porta aberta, o rootkit simplesmente se conecte ou busque comandos no servidor de controle. Mas a técnica principal é manter indetectável pela ferramenta de segurança e pelo usuário também. Eles podem ter código para elevação de privilégio, principalmente no Unix, né? Por isso que vem o nome aí de rootkit. Seria um kit de tools de código para se tornar root no sistema, para obter o privilégio máximo no sistema. Mas esse privilégio é nível do usuário, né? Não quer dizer que ele se tornando administrador do sistema que ele vai ter permissão para o kernel. Ele vai ter níveis de privilégio do usuário maiores. Mas o código dele é para rodar em user mode ainda. Então esses rootkits são mais populares. Existe muito código disponível na internet se eu não me engano tem rootkit em software livre. Qualquer um pode baixar e criar e executar. Então dessa forma os atacantes inexperientes, os script kids, conseguem desenvolver um rootkit desse tipo facilmente. E também é mais fácil para as ferramentas de anti-malware detectarem, né? As técnicas são mais conhecidas e mais simples, então é mais fácil detectar. Mas existe muito ainda sendo usado disso, principalmente quando a gente fala de hook e API, existe muito uso disso ainda. No Brasil mesmo, nos malwares brasileiros, eles usam também essas técnicas de hook, principalmente para interceptar o navegador, né? Eles hookam, eles alteram o direcionamento das APIs do Windows, do navegador, para que eles consigam monitorar, capturar o que o navegador está fazendo. E dessa forma ele consegue pegar, por exemplo, se eu acesso o site do banco que tem o HTTPS, que é encriptado, né? Que usa SSL. Se eu snifar a rede, o código vai estar encriptado. E possivelmente eu não vou descobrir a senha e tal, que está HTTPS encriptado. Mas se em vez de o cara snifar a rede, ele hoocar o navegador e lá na função responsável por enviar dados pela internet da API do Windows, ele vai lá, captura o que ela está fazendo e intercepta tudo. Aí ele consegue capturar os dados antes de serem enviados por HTTPS, antes de serem encriptados. E aí ele consegue pegar as senhas em texto simples. Então, essa técnica de hooking, API hooking, ainda é muito utilizada nos malwares. Hooking em user mode, né? Hookando os programas do usuário. O termo hooking é comum, assim, o pessoal da área já virou um verbo em português. Então, até na apostila eu pus várias vezes. Hoocar, hooking, fazer um hook. Então, é difícil encontrar uma palavra em português que faça sentido para isso. Talvez interceptar ou sei lá. Porque a tradução mesmo seria hook é gancho, né? Colocar um gancho.
Então é hookaa mesmo. Então essa técnica de API hooking é para o rootkit se permanecer oculto no sistema também. Ele intercepta as chamadas API do Windows. A API do Windows são aquelas funções que o Windows fornece para as aplicações utilizarem, que nós vimos em várias aulas aí. Aquelas funções que os programas importam do Windows, né? Tabela de imports. Aquelas funções é chamada de API do Windows, como nós vimos na aula de Windows. Então eles interceptam as chamadas API do Windows e remove ou filtra os resultados da função para tirar os resultados referentes ao rootkit. Então é aquilo lá que eu falei. Vou falar aí embaixo que ele for uma listagem de arquivos, ele tira os arquivos do resultado, arquivos do rootkit e exibe o resto. Então esse processo aí de interceptar as chamadas API do Windows e redirecionar a API do Windows é chamado de API hooking. Um exemplo bem antigo de user mode rootkit que foi descoberto em 2005, que talvez não é um rootkit assim com fins tão maliciosos, mas não deixa de ser rootkit. Foi a Sony, a gravadora Sony, em 2005, ela criou uma tecnologia contra cópias de CDs, na época que a pirataria de CD estava em alta, né, que surgiu. Então, né, nos CDs de música dela, ela colocou alguns softwares que tinham características de rootkits. Esse CD de música, quando a pessoa colocava o CD no computador, para qualquer coisa que seja, só de colocar o CD no computador, para ouvir música no computador, automaticamente o software da Sony era instalado no computador sem que o usuário soubesse. E aí esse software ele se permanecia oculto no sistema. Ele não aparecia no gerenciador de tarefas, nas chaves do Windows. Então era um rootkit mesmo, ele se permanecia oculto no sistema rodando, que era para evitar a cópia do CD, né, pirataria de CD. Então aí quando a pessoa tentava com algum programa, ia abrir o Nero para fazer uma cópia do CD. Aí esse software da Sony que estava rodando em background, ele entrava em ação e não deixava o programa executar ou ser feita a cópia do CD. Então foi um rootkit que a Sony criou para tentar evitar a pirataria de CD, mas isso não foi visto com bons olhos pela comunidade, né, de segurança e tal, porque o usuário não tinha conhecimento do que estava sendo instalado no computador, que existia isso, porque a Sony em nenhum momento avisou isso. Então ele cai naquela definição que nós falamos, que malware pode ser considerado todos os programas, softwares que tenham intenções maliciosas, ocultas, que você não autorizou ou não tem conhecimento, e que de alguma forma vai trazer prejuízo para você, né? Então, se tem um software instalado no seu computador que você não tem conhecimento que ele está instalado lá e nem do que ele faz, então ele pode ser considerado como um arquivo malicioso. Então esse exemplo da Sony aí pode ser considerado um rootkit. E ele fazia justamente a API hooking para se permanecer oculto no sistema. Um exemplo de interceptação de API do Windows. Um programa qualquer não, vamos falar o Windows Explorer. Ele lista os arquivos de um diretório, né? Quando nós abrimos uma pasta, um diretório, para quem é mais antigo, ele lista os arquivos que estão lá.
que um rootkit pode fazer, um rootkit em user mode? Ele pode, no Windows Explorer, ir lá na tabela de imports dele, encontrar a função Find First File, uma função da API do Windows, que está lá na... Nossa, alguém à porta aqui. Então ele vai lá na Find First File. Ele, ao invés de deixar o endereço da Find First File da kernel 32, ele altera o endereço, o ponteiro para a função e aponta para um código malicioso do rootkit. Essa função é responsável por listar todos os arquivos de um diretório, essa função da API do Windows. E aí esse código malicioso vai chamar a Find First File original, vai pegar o resultado dela, vai comparar se o resultado dela, ou seja, se os arquivos que estão no diretório, algum dele é do arquivo do rootkit. Se for, ele vai remover esse arquivo do resultado da função, e aí ele exibe o resto do resultado para o programa original, para o Windows Explorer. Então, o Windows Explorer nunca vai exibir o arquivo do rootkit, porque ele tem um hook na API dele, hook na Find First File. Então, o código do rootkit será executado ao invés da função original, né? O código do rootkit vai interceptar isso. Uma das desvantagens de rootkits em user mode é que para ele fazer esse hook, para ele enganar os programas, na maioria das vezes eles têm que hoocar ou fazer essa interceptação aí de API em todos os programas, em todas as funções dos programas que ele quer alterar. Por exemplo, se ele quer manter oculto do gerenciador de tarefas, ele tem que ir lá no gerenciador de tarefas e fazer esse hook. Só que aí o cara usa o Process Explorer. Então o rootkit tem que alterar também as funções do Process Explorer. Então tem que processo por processo, já que ele está em user mode, alterar essas funções nesses processos. Já os rootkits em kernel mode não, ele hooka apenas uma função lá no kernel, porque todas as APIs, no final elas vão chamar somente a mesma função lá no kernel do Windows. Então se ele hookar essa função que está lá no kernel, ele já está hookando todos os programas que estão rodando no usuário. Mas isso aí nós vamos ver mais pra frente no de kernel para entender melhor isso. Então, quais são os passos para ser feito um API hooking? Então, primeiro passo, você tem que injetar seu código malicioso dentro de um processo, do processo alvo. Isso em user mode. Então, se o malware quiser hooker o navegador, ele tem que ir lá no firefox.exe e injetar um código lá dentro do processo do endereçamento de memória do firefox.exe. Essa injeção de código ela pode ser feita tanto por DLL injection, ou seja, pode injetar uma DLL, do jeito que nós vimos nas outras aulas, ou pode injetar um shellcode mesmo, que é um payload com código somente para executar essa função aí de hooking. Então, pode ser por DLL injection ou shellcode. Se ele não fizer essa injeção de código, não tem como ele instalar o rootkit ou o hook. Porque
porque ele tem que alterar a memória do processo alvo, né? Então, se ele não conseguir injetar código no processo alvo, ele não vai conseguir fazer essa alteração. Então, agora nós vamos ver algumas técnicas de hooking em user mode. Basicamente, nós vamos ver 3 técnicas. Então, a primeira técnica de hooking que os rootkits em user mode utilizam é a mais comum e a mais utilizada, que é a Import Address Table Hooking, é IAT, é o hooking da IAT. É aquela tabela de imports que nós vimos em várias aulas, aquela aba lá no IDA, quando nós abrimos um arquivo no IDA, tem aquela aba de imports, que são as funções que o programa importa da API do Windows. Então, a tabela de imports, ela é formada na memória quando o arquivo PE é carregado na memória. O que o arquivo tem no disco? No disco ele tem o nome das funções que ele importa do Windows. Por exemplo, ele vai ter lá import da create file da kernel 32, import da write file kernel 32. Então vai ter lá o nome dos imports que ele faz do Windows. Só que na hora que o programa for carregado na memória, aí a tabela de imports vai ser formada mesmo na memória, porque no momento que ela é criada na memória, o Windows, o loader do Windows, ele vai indo entrada por entrada na tabela de imports e vai resolvendo os endereços da tabela. Porque esses endereços, a cada execução, eles podem ser diferentes, né? Tipo, ou cada Windows, outra versão do Windows pode usar um endereçamento diferente. Então ele vai lá, primeira entrada da tabela de imports, create file kernel 32. Aí o Windows vai e busca qual o endereço de memória que está create file. E aí ele pega esse endereço e coloca na tabela de imports do arquivo PE. Então ele faz a resolução de endereços para as funções de imports. Então ele preenche essa tabela com todos os ponteiros para as funções das APIs importadas. Isso é feito no momento que o arquivo é carregado na memória, que o processo é executado. Então o que o rootkit faz? Ele vai nessa tabela de imports, ele vai lá na create file, vai ter o endereço que o Windows colocou lá, onde está create file na memória. Ele altera esse endereço, esse ponteiro. Então ele altera e aponta, em vez de ter o endereço original da função, ele aponta para um endereço de memória com código malicioso. E esse código ele tem que estar, lógico, dentro do mesmo processo, né? Por isso que é preciso injetar o código dentro. Porque aí, tipo, se for uma DLL, ele vai colocar um endereço que esteja dentro da DLL maliciosa, na tabela de imports. E aí, quando o programa for chamar a função que ele hookou, né, que ele alterou o endereço, ao invés de chamar a função original, vai chamar o código malicioso. E o código malicioso vai chamar a função original e depois retornar os resultados alterados, né, se for preciso. Então aqui no próximo slide tem a ilustração para ficar mais simples ainda isso daí, para entender. Isso que a gente está falando é o primeiro método de hook em user mode, que é o import address table hooking, né? É o hooking da tabela de imports. Então aqui nesse primeiro quadrado nós temos o código de um programa qualquer. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta de desenho, mas está difícil. Então aqui é o código, por exemplo, vamos falar que é do navegador. É o código do Firefox, está lá na memória. Então aqui a gente vê uma listagem de código assembly, né?
E chega uma hora que tem uma call, tem vários pushes, que são os argumentos passados para a função, e depois tem a call Internet Connect. Internet Connect é uma função do Windows, da API do Windows. Então o que o programa vai fazer? Ele vai lá na tabela de imports, que está dentro do processo mesmo, do endereçamento do programa mesmo, tem a tabela de imports que eu falei, e vai buscar onde que está a função Internet Connect. Aqui nesse Jump Internet Connect vai ter um endereço, o programa já vai saber qual é o endereço que está a Internet Connect lá na API do Windows. Isso no fluxo normal, né? Vamos falar do fluxo normal primeiro. E aí então o programa é direcionado para DLL do Windows, que contém a função Internet Connect, e a função vai ser executada normalmente. E quando a função terminar a execução, vai retornar o fluxo do programa para o programa principal. Então aí o programa principal vai pegar o resultado, se der algum erro, não, e vai continuar a execução. Isso é na execução normal, né, no fluxo normal do programa. Agora, se houver um rootkit que usa o hooking da tabela de imports, o que vai fazer? O rootkit primeiro, ele vai lá na tabela de imports e vai alterar o endereço do Jump Internet Connect. Então, agora o Jump Internet Connect, o endereço dele não vai ser mais para Internet Connect original. Ele vai vai colocar um endereço que aponte para o código do rootkit. Então, quando o programa for chamar, ele vai chamar o código do rootkit. Por exemplo, se a Internet Connect for responsável por acessar URLs, né, vamos dizer. Então, se o rootkit quer gravar todas as URLs que o cara está acessando, ele simplesmente vai pegar os parâmetros que foram passados para a Internet Connect e vai salvar a URL em algum lugar. E aí, depois que ele fez o que ele queria com a função, ele vai chamar a Internet Connect verdadeira. A Internet Connect vai executar, vai retornar o resultado para o rootkit, o código do rootkit. O código do rootkit, ele, se quiser, pode manipular esse resultado, igual eu falei, ou não, depende da função dele. E aí o código do rootkit que vai retornar para o programa. Então ele intercepta, né, como se fosse um homem do meio, aí, um ataque do homem do meio entre a API do Windows e entre a aplicação. Então é um sniffer, como se fosse um sniffer, que ele hooka funções específicas que sejam úteis para ele, e sempre que essa função é chamada, ele entra em ação e vê o que está acontecendo. Ou ele pega a chamada da função, os parâmetros, ou ele pega o resultado e manipula esse resultado. Então essa é a ilustração do hooking da IAT. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade aí para fazerem perguntas e comentários. Não me lembrava qual DLL do Windows e tal, então tá na WinInit. Então esse último quadradinho aqui seria lá na WinInit. Então ele pode fazer isso com qualquer função do Windows. Por exemplo, se ele faz isso na função que é responsável por enviar os dados de uma URL, os parâmetros, ele captura tudo que está sendo enviado.
Se o processo for finalizado, ele perde o hook. Ele vai ter que ter um método de persistência no sistema, tipo uma chave lá no registro. Toda vez que o sistema é inicializado, ele injeta o código. Ou ele tem um processo, isso eu já vi acontecer, um processo que fica rodando em loop e verificando todos os programas que estão sendo executados. Se o programa que ele quer hooker for executado, ele ativa esse procedimento aí de hooking e altera essa tabela de imports do programa. Geralmente eles fazem isso. Então, como eu disse, o user mode é mais fácil de detectar, né? Porque ele roda no usuário, então vai ter algum processo, alguma coisa, uma chave de registro. Mesmo que eles tentam esconder, vai ter alguma forma de descobrir, é mais fácil. Então, o método mais comum é de rodar um processo em loop, um programa que fica verificando tudo que está sendo executado e quando encontra o programa necessário, ele entra em ação. Então, se vocês estiverem analisando algum malware que não faz nada, tipo, você executou o malware, o processo dele está rodando e não faz nada. Então, pode ser que seja desse tipo. Aí vocês têm que descobrir o que ele está esperando, né? A maioria das vezes é o navegador. Ou o Internet Explorer, o Firefox, o Chrome. Ele fica esperando ver se vai ser executado algum do navegador e ele entra em ação. O segundo método de hooking em user mode é o inline function hooking. Esse eu creio que é um método um pouco mais difícil de ser feito porque eu acho que o sistema operacional ele tenta proteger as DLLs dele. Mas ele também pode alterar. Então, nesse método inline, ao invés de modificar o programa do usuário e alterar o endereço das APIs do Windows no programa do usuário, na tabela de imports, ele vai direto na API do Windows, ele vai lá, descobre onde a kernel 32 está na memória, né? Foi carregada na memória, e vai lá no endereço da função que ele quer hooker, tipo a find first file. Ele encontra a find first file lá na memória dentro da kernel 32 e aí ele substitui os primeiros 5 bytes da função, tipo a primeira instrução lá da função, primeira instrução assembly, ele substitui da memória da kernel 32 e põe um jump to rootkit. Então ele altera o assembly da função da kernel 32 e a primeira instrução ele põe um jump to o endereço do rootkit. E aí o funcionamento é o mesmo. Então o código do rootkit vai ser executado e aí depois ele manipula os dados, faz o que tiver que fazer e depois retorna para a função original e a função original vai ser executada. E isso pode ser feito tanto no começo quanto no final da função, né? Ele pode alterar antes de a função dar um hatch para retornar, ele pode alterar o código para ter um jump para o rootkit, aí ele pega o retorno e depois volta para a função e dá um hatch. Então, basicamente, ao invés de alterar a import address table, esse método altera aqui, ó. Vai lá na Internet Connect e aqui na primeira linha coloca um jump. Dá para escrever aqui também. Não ficou a coisa mais bem feita do mundo, mas tá aí.
Então vai na Internet Connect, coloca um jump aí na primeira linha, e aí quando ela for chamada ele vai executar o rootkit e depois retorna, ou põe na última linha para pegar o endereço antes de retornar. Mas eu não sei, na prática assim, eu nunca vi execução desse tipo de hooking. Eu não sei até que ponto é possível fazer isso e alterar a memória das APIs do Windows. Eu creio que o Windows deve proteger de alguma forma isso daí. Não deve ser tão simples. Nunca testei isso. É uma coisa legal de ser testada, ou deve ter na internet alguma coisa sobre isso já. Se é possível facilmente alterar o código da API do Windows. E o terceiro tipo de hooking é o hooking através da instrução int3, que é utilizada pelos debuggers. É o int3 hooking. Quando nós colocamos um breakpoint, um debugger, no OllyDBG, por exemplo, o que é o breakpoint? Breakpoint é uma instrução assembly que chama int3. É uma instrução assim como as outras int3. Int espaço 3. O opcode dela é o CC, hexadecimal. Então, qualquer programa, se ele encontrar uma instrução int3 no meio dele, ele para a execução do programa. Então, é o breakpoint. Isso é o breakpoint. Então, o que esse método de hooking faz? Em todas as funções que ele quer hoocar, que ele quer interceptar, ele coloca um int3, ou antes ou depois da chamada da função. E aí ele funciona como se fosse um debugger, só que automaticamente ele faz isso. Então, quando a função for chamada, o int3 vai ser atingido, a execução vai parar, e aí o código malicioso faz o que quiser, tipo, pega os parâmetros que forem passados para a função original, para a Internet Connect, por exemplo, e aí depois ele reinicia a execução do programa, ele continua a execução do programa, aí vai ser executada normalmente a função da API do Windows que foi alvo. E aí, se ele quiser, ele pode pôr um outro hook no final, no retorno da função, e ele vai dar uma outra pausa, pega o resultado e continua de novo. Isso automaticamente. Então, quando a função for chamada, ele para, executa, ele para a execução, redireciona, executa uma função maliciosa qualquer e retorna o controle para a função original. Então, isso daí é como se fosse um sniffer das funções do programa, né? Isso é feito de forma rápida, que quase não é possível detectar essas pausas aí pelo int3, esses breakpoints, entre aspas. Então esse é um método também que é possível fazer. Inclusive é o método que nós vamos fazer hoje no Lab com Python. A gente vai hoocar um programa para snifar, fazer essa interceptação das chamadas das funções do Windows. Isso é mais como uma prova de conceito, vai ser. Eu não creio que esse seja mais utilizado, Bruno. É um dos métodos, mas eu creio que o mais utilizado é o primeiro, que é o hook da IAT, da Import Other Stable. É o método mais utilizado. Esses métodos, inclusive, eles são úteis para nós executarmos e ajudar na nossa análise. Por exemplo, essas sandboxes que tem por aí, que tem na internet, esses
esses sites de análise de vírus automático, análise de malware automático, tipo o Anubis, o Threat Expert, o Virus Total, que tem agora o Cuco Sandbox rodando. Então, depois que nós enviamos um malware para eles, eles dão um relatório para a gente com várias coisas que o malware fez, né? Tipo, quais arquivos ele criou, quais conexões de rede ele gerou. E também, geralmente, tem falando quais funções da API do Windows ele acessou. Então, como essas sandbox conseguem saber quais funções ele acessou? É através de hooking. Quando o malware é executado, a sandbox faz esses hooks no malware, e sempre que o malware chama uma determinada função, ele faz um log disso. E aí depois ele põe no relatório, o malware acessou a função Internet Connect, Write File, etc. Então, esse tipo de ferramenta também pode ser utilizado para analisar malware. E o script que eu vou mostrar hoje é justamente eu fiz com essa finalidade, que é eu consigo hoocar as funções que eu quiser de um processo, e aí sempre que o processo usa essa função eu consigo saber. Às vezes isso é útil também para uma análise, que tem hora que nem o Process Monitor captura o que o malware está fazendo. O malware está lá rodando, mas aí tipo, o Process Monitor não pega nada, nenhuma outra ferramenta pega alguma informação. A internet não pega nada e tipo, você não sabe o que o malware está fazendo. Mas ele, com certeza, ele está fazendo alguma coisa, porque ele não ia ficar pausado. Ele deve estar num looping fazendo alguma coisa. Então, com esse método aí se você hoocar o malware e hoocar as funções chaves, tipo as mais utilizadas pelo Windows, as mais suspeitas, você vai conseguir descobrir o que ele está fazendo também. Eu já usei isso na prática para descobrir o que o malware estava fazendo. Acho que talvez dê para demonstrar aqui com esse malware também no final do lab. Porque eu tinha um processo rodando, o Process Monitor não pegava, nenhuma outra ferramenta pegava nada, e aí eu usei o script, hookei o malware e descobri que ele estava listando todos os processos em execução do computador. Aqui só um slide falando das ferramentas para detecção de rootkits, que às vezes são úteis também. Existem mais ferramentas. Os próprios softwares antivírus atuais, eles têm funções para detectar rootkit também. Mas talvez a mais conhecida é a Gmer, ou Gmer, que realiza uma série de varreduras no sistema e busca por rootkits e tudo que tiver de suspeito ou oculto no sistema, ele busca tanto no kernel quanto nos processos do usuário. Então ele busca processos, serviços, arquivos, setores no disco, drivers, etc. Então ele busca alguma discrepância. O OSSEC eu nunca utilizei, mas várias pessoas falaram para mim dele também. Eu tenho que usar, não parei para usar ainda ele. Mas muita gente me falou também dele. Quem sabe eu não adiciono no slide em outras turmas. Preciso analisar. O que eu mais uso é o Gmer. E tem um rootkit Revealer das CIS internas, mas ele não é muito bom, é antigo já. Ele busca por discrepâncias no registro e nas APIs do Windows para detectar rootkit em user mode ou kernel mode. E é uma ferramenta mais antiga. Existem várias outras também, como o OSSEC, que o Bruno falou. E tem outras também menos desconhecidas, que às vezes podem ser úteis também. Ou, para detecção de rootkit, uma ótima ferramenta é
o volatility que nós vimos ontem. É muito utilizado para detecção de rootkit, porque através da análise da memória é mais fácil, às vezes, descobrir um rootkit que está tentando esconder alguma coisa. Principalmente com aquelas funções lá mais avançadas do volatility, o API hook, o malfind, aquelas funções que são justamente para descobrir isso, para descobrir hook da API, para descobrir alteração nas estruturas do kernel. É uma ótima ferramenta para descobrir esses malwares mais avançados também. Então agora sim nós vamos para o nosso lab para ver um pouquinho disso daí na prática que foi falado. Vou compartilhar aqui meu desktop. Então agora é o lab 901. Então tem a pasta de labs lá, o lab 901. Nós temos dois arquivos. Então o que a gente vai fazer aqui é usar o terceiro método de hooking, que é o int3 hooking, que é como se fosse o funcionamento de um debugger, né? E é um debugger mesmo. Só que o método é tão rápido que quase não se percebe os breakpoints e a continuação. Existe um projeto em Python que chama PyMay, que foi criado para lidar com engenharia reversa, análise de malware. E um dos módulos desse projeto é o PyDBG, que é um debugger em Python. É uma biblioteca que possui todas as funções de debugger em Python. Então você importa essa biblioteca e consegue debugar um programa em Python. Então nós vamos usar o PyDBG para fazer esse método de hooking aí. E a instalação do PyMay, se for instalar o projeto inteiro, o pacote inteiro é bem chata, dá trabalho, são várias dependências e tudo mais. O que eu fiz foi extrair só os arquivos necessários para executar o PyDBG e para facilitar a instalação. Então, primeira coisa, nós vamos copiar as bibliotecas do PyDBG para dentro do Python. Então, para fazer isso, tem esse arquivo aí, libs.pydbg.zip, descompactar. Vão aparecer 4 pastas, que são as libs do PyDBG. Então, copiar todas essas pastas e lá no C2 que é a pasta de instalação do Python. No meu está no C2 Python 2.7. Aí vai ter uma pasta chamada lib. Tem duas pastas, tem uma lib e libs. O que a gente tem que usar é a lib. Lib site packages. Uma outra pasta aqui, site packages. E aí copia as 4 pastas do PyDBG aí dentro, cola aí dentro. Então só isso o Python agora já consegue importar as funções da PyDBG, dessa biblioteca aí. Vou voltar na pasta aqui dos labs, que agora tem o script que vai fazer esse hooking. É um script hooks.py. Então eu vou copiar ele lá para dentro da pasta do Python, só para facilitar a execução, mas pode estar em qualquer lugar. Então vou copiar aqui na pasta do Python hooks.py.
vou abrir aqui o código para mostrar o que ele vai fazer. Então essa é a cara do código. Esse código foi o que fiz baseado no livro, no exemplo que tinha no livro Grey Hat Python, que é um livro que tem muita coisa sobre isso daí. Então tem aqui os imports das bibliotecas. Primeira coisa, tem aqui uma matriz com todas as funções que eu quero hoocar. Essa matriz aqui, ó. Eu vou escolher, eu vou querer hoocar quais funções do processo que eu vou interceptar, né? Aqui eu escolhi essas funções como exemplo. Então, para funcionar, tem que ter o nome da DLL, onde está a função, depois o nome da função e depois a quantidade de parâmetros que essa função tem. Como que descobre essa informação? É lá pelo site da Microsoft, da MSDN. Você põe o nome de uma função lá e você descobre, ó, função createFile, W. Ela está dentro da kernel 32, aí você vai ver lá que possui 7 parâmetros. Ela recebe 7 parâmetros. Então, todas as funções que você quer hoocar, que você quer interceptar dentro de um processo, você coloca aqui nesse vetor, nesse formato aqui, a DLL, o nome e a quantidade de parâmetros que ela recebe. Então aí nós vemos várias funções, createFile, delete, move, writefile, readFile, internet open, URL, createProcess, terminateProcess, etc. Então tem bastante coisa aí. Tá. Eu vou descer aqui um pouco no código para começar o fluxo principal, que explicar. Então aqui tem um try, né, que é controlar erro, bem simples. Então o programa começa daqui. Em cima tem uma função que nós vamos ver depois. Então tem um try, aí tem um while só para verificar se o argumento passado foram passados os argumentos corretos, porque o uso desse script tem que ser chamado dessa forma aqui para a linha de comando, ó. Tem que dar o Python espaço hooks.py espaço -p e o número do PID do processo que você quer interceptar, que você quer hoocar. Então o processo vai ter que estar rodando já. E aí o processo que você quer, você descobre o PID dele. E aí você chama o script dessa forma, com o PID, passando -p e o PID. Então esse while aqui, ele valida os argumentos. Aí ele vê se o PID é maior que 0, o que ele faz? Ele usa uma função do PyDBG aqui já. Ó, aqui em cima tem um import. Aqui tem from PyDBG import tudo. E aqui em cima tem uma variável, ó, dbg recebe PyDBG. Ele inicializa a variável do PyDBG, que é como se fosse um debugger, né? É um debugger o PyDBG. Então as funções de debugger vão ser chamadas através da variável dbg. Então o que está fazendo aqui, ó? Dbg, que é o debugger, a instância do debugger, attach e o número do PID. Então está mandando o debugger se conectar a esse processo aí, da mesma forma que nós fazemos lá no OLE, no Immunity Debugger. Então ele vai se conectar ao processo alvo. Depois nós usamos uma função da biblioteca PyDBG também, que é para criar um container para armazenar os hooks que você quer executar. Tipo, aqueles hooks que nós vamos fazer naquelas funções lá.
Então isso é uma convenção aí para utilizar esse método de hooking. Então a variável hooks recebe utils.hookContainer, tá? E aqui tem um loop, um for, que ele vai lá na minha variável hookedFunc, que são as funções que eu vou hoocar, ele vai linha por linha dessa variável aí. E o que ele vai fazendo? Primeiro, ele pega o endereço de memória que a função tá, a função que eu quero hoocar. Ele faz isso através de uma função própria do PyDBG, ó, func resolve debug. Aí ele passa como parâmetro a DLL, func na posição 0, e passa o nome da função que ele quer hoocar. Então ele consegue obter o endereço, tipo, vai descobrir a create file está no endereço tal, a delete file no endereço tal. E aí que ele vê, se ele encontrou o endereço, o que ele faz? Ele adiciona um hook, ó, hooks.add, e aí ele passa a própria instância do debugger, passa o endereço da função que ele quer hoocar. Isso aqui é uma convenção, que ele passa a quantidade de argumentos que essa função tem, que é esse último campo aqui dessa matriz. E aqui que está o principal. Esses dois parâmetros, esse e esse, falam o seguinte: quando essa função for chamada, o que você quer que eu faça? Tipo assim, quando esse hook for atingido, o que você quer que faz? Aqui você coloca a função que você quer que seja chamada quando o hook for atingido. Ou seja, antes de executar a API do Windows, eu vou fazer esse código aqui. Tipo, vou interceptar e pegar os parâmetros, por exemplo. Esse código é uma função entre hook, é o hook de entrada, que é exatamente essa função que está aqui, ó. É o código que vai ser executado quando o meu hook for atingido. E esse é o segundo parâmetro, seria um exit hook. Seria um código que seria executado após a função terminar a execução, ou seja, um hook de saída. Eu não estou usando aqui nenhuma função para hook de saída, mas poderia usar aqui também. Então, naquele gráfico no slide que nós vimos, aqui seria o código do rootkit, que está injetado no programa, o código malicioso. Que naquele gráfico nós vimos que o programa ia chamar a função, mas aí ele desviava para o rootkit chamava a função e depois ele retornava. Então, o que vai ser executado vai ser isso daqui. E o que tem nessa função aí que vai ser executada do rootkit? É bem básica, isso aqui é só uma prova de conceito, que não tem muita utilidade assim prática, mas o que esse código faz é só fazer o quê? Vai falar, a função tal foi chamada e vai passar os argumentos dessa função foram esses. Só que os argumentos eles vão estar em formato hexadecimal, então não tem muita utilidade assim na prática. Essa função é mais como prova de conceito mesmo. Então o que a gente vai saber é tipo, quando o programa chamar uma dessas funções, ele vai mostrar lá no terminal função tal foi chamada, esses foram os argumentos passados para essa função. É um log. Então ele vai configurar vários int3 nas funções hookadas. Quando o int3 for atingido, vai ser pausada a execução do programa. Vai ser chamada essa função, a entryHook, que está aqui, entryHook. Essa função vai executar, vai exibir a mensagem, função tal foi chamada, e depois vai continuar a execução. Ó, dbg continue, é uma constante para continuar a execução do programa normalmente. Então, isso é feito de forma rápida para
e nem dá para perceber às vezes. Então vamos ver isso na prática. Eu vou executar aqui o Firefox, que é o programa que eu vou rucar. O Firefox já está rodando. Então vou descobrir o PID dele. Aqui no Process Explorer dá para descobrir. O Firefox, o PID é 1536. Beleza. 1536. Então eu vou agora na linha de comando para executar meu script. Eu salvei lá na pasta do Python. Então é python hooks.py espaço "-p 1536. Então quando eu dar o enter aqui, vai ser feito todo esse processo que eu falei. E se o Firefox estiver executando alguma aquelas funções, ele vai exibir um log aí para mim. Então vamos ver. Ó, já está rodando e já está rocando, mesmo dessa forma, sem executar nada no Firefox. Ele executou a thread, a função create thread e create remote thread, que foi a função responsável por hooker ele. Então ele já logou isso daí. Ele está parado, ó. Daquelas funções ele não está chamando nada, então ele está parado nesse momento de execução. Então se nós formos agora nele, mexermos qualquer coisa, com certeza ele vai executar as funções que a gente está rocando. Ó, tô com a janela aqui embaixo. O Firefox está aqui. Ó, vou clicar no menu arquivo. Ó, só de clicar no menu arquivo, ó, quantas funções do Windows ele chamou, ó. Open Service, Create File W, Load Library. Ó, Set Windows Hook, Create Remote Thread, Read File, ó, Write File. Ele está salvando alguma coisa em disco. Ó, só de mexer nos menus, lá embaixo está usando várias APIs do Windows. Para ver a quantidade de funções que ele utiliza no Windows. Ó. A todo momento ele chama as funções da API do Windows. Então isso seria útil para descobrir o que o malware está fazendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o exemplo do malware que eu falei. Vou colar um link aí, ó. Que é o malware que eu falei. Vou desativar aqui. A senha é infected. Depois eu colocar o link no blog também. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou baixar esse arquivo aqui dentro da máquina virtual. Acho que eu tenho no HD, deixa eu ver. Então, se vocês quiserem baixar esse arquivo e copiar dentro da máquina virtual,
Então, aqui eu já copiei. Então, o arquivo chama d6.exe. Vou copiar lá no C2 pontos. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou executar o arquivo, vou dar 2 cliques nele, sem nenhuma ferramenta ainda em execução. Só vou abrir o Process Explorer para ver o processo dele. Minha máquina está sem internet. Então vou clicar 2 vezes para executá-lo. Vou aqui no Process Explorer para ver se tem o processo dele. Ele vai fazer algumas alterações aí no sistema. Ele está aqui, o processo dele. E está em execução. Se ele está aí rodando é porque está em execução. Se ele está na listagem de processos. Agora eu vou abrir o Process Monitor para ver se ele me mostra o que o malware está fazendo. Ele está parado lá. Ó, tá lá ainda d6.exe. Então vou abrir o Procmon, Process Monitor. Já vou colocar um filtro só para pegar o processo dele, ó, Process Name d6.exe. Vou dar um OK. Ó, o Process Monitor está em execução. E para o Process Monitor o malware não está fazendo nada. Está parado. Agora eu vou... Deixa eu ver. Eu não sei se a função que ele usa está aqui na minha lista. Deixa eu ver. Eu vou hoocar com o meu script ele agora para ver se ele vai estar executando alguma função do que eu hooco com o meu script. Então o processo dele é 1136. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Python hooks.py espaço -p 1136. Ó, o meu script está pegando. Ele está constantemente chamando a função sleep. E aqui no Process Monitor ele não pegou, que chamou a função sleep. Agora ele pegou só que eu hookei ele, né, com o Python. Mas ele não pegou que ele chamou a função sleep. Meu script está pegando. Tem uma outra função que ele chama, deixa eu ver se eu me lembro o nome. É a função que lista os processos do Windows, da API do Windows. Process Next, alguma coisa assim, deixa eu ver. Process 32 Next. Ó, opa. Ó, tem essa função aqui da API do Windows, ó, Process 32 Next.
obter informação sobre o próximo processo que está no sistema. Basicamente é isso. Então essa função, vamos ver qual dela está. Está na kernel 32, ó. E ela tem 2 argumentos. Então eu vou hoocar essa função com o meu script também. Atualmente ele não está hookando ela. Então eu vou parar meu script. Vou lá aqui no vetor, na matriz de funções hookadas. Vou adicionar mais uma entrada, ó, kernel 32 também. O nome da função é process32next. Process32next. E tem 2 argumentos. Então aqui, ó, nome da função process32next. Quantidade de argumentos 2. Então vou salvar. E agora o malware está rodando lá ainda. Está rodando lá o d6.exe. E eu vou hoocar de novo. Aí, ó. Então, o malware está num loop infinito, chamando a função process32next sleep. Esse sleep é o loop, né? Tipo, o sleep deve ser de 1 segundo, sei lá, menos de 1 segundo. Ele verifica os processos que estão rodando no Windows, com a função process32next. Provavelmente não, o processo que ele quer não foi executado e ele fica nesse loop infinito, vendo todos os processos que estão sendo executados. Nenhuma outra ferramenta pegou isso. Ó, o Process Monitor ele está executando aqui, ó, até agora ele só pegou essas entradas aqui que eu hookei o programa. Então quer dizer que tem ferramenta que não pega tudo. Então esse método aqui é um método interessante para descobrir esse tipo de informação. Ó, eu vou executar o Internet Explorer e o malware vai entrar em ação. Ó, o hook ele pegou outras coisas, mas tá rápido. Bom, agora o Process Monitor vai pegar coisas, ó. Ó, o malware entrou em ação, ó. E se eu não me engano, ele hookou o Internet Explorer. Dá para descobrir isso com o Gmer. Eu vou executar, inclusive eu ia mostrar mesmo o Gmer, que eu não mostrei ainda. Ó, vou executar o Gmer, que é a ferramenta para detectar rootkits. Então ele vai fazer uma varredura em tudo que está rodando. Eu vou selecionar, deixa eu ver que eu vou selecionar aqui: section, yat, devs, device, tirar, módulos, processos, threads, libras, serviços, registro e arquivos. Vou tirar para ficar mais rápido. Então, vou fazer um scan no sistema para ver se ele detecta alguma forma de hooking, rootkit. Olha que interessante o resultado dele, já terminou. Primeiro ele detecta o procmoon fazendo hook, porque para o procmoon funcionar ele faz um hook do kernel do Windows. Então aqui ele já detectou que o procmoon, o driver do procmoon, o procmoon 23.sys, está hookando
essas funções do kernel do Windows, ó. Tá no própria ferramenta. O Process Explorer também hooka alguma coisa, ó. E o que ele descobre depois, ó? Que o processo D6.exe está hookado. O que é esse hook? É nosso script que hookou ele. Então ele detectou nosso script hookando, ó, kernel, lá no processo, a kernel 32, a read file, load library, todas aquelas funções que nosso script hooka, ele detectou aqui, ó. Então, nosso script, ele detectou o hook do nosso script. Inclusive, ele dá o tipo aqui, ó, nessa coluna, ó, cc int3, o tipo do hook. E olha o que ele detecta aqui, ó, no final, que o Internet Explorer, ó, que eu acabei de executar, também está sendo hookado. E as funções que ele está sendo hookado, ó, da kernel 32, get system time, create process, internet, agora dá winInit, internet close handle, http send request, internet read file, carry data, internet write file, internet read file, http send request w. E aí ele fala, ó, para onde que está sendo feito o jump, ó, para esse endereço aqui. Então isso daqui é um malware que está rodando que fez esse hook. Então esse malware D6 aí, ele fica verificando tudo que está sendo executado no computador, né, todos os processos. Quando ele detecta um navegador, ele entra em ação e hooka o navegador. Então dessa forma, hookando essas funções aqui da winInit, ele vai conseguir pegar tudo que o cara está acessando pelo navegador. E provavelmente, inclusive, as senhas que são passadas por HTTPS, ele deve pegar antes e fazer salvar em algum lugar essas senhas e mandar pro cara. Então, o DMR é muito bom para detectar esse tipo de rootkit. Tanto o nosso script quanto o próprio malware ele detectou. Então o script continua a execução, aí capturando tudo o uso das funções que o malware faz. E o Process Monitor não está pegando mais. Então esse tipo aqui de script, esse tipo de função que eu fiz é utilizado para essas sandboxes aí, para descobrir que processo, que API do Windows os malwares acessam. Então vou parar. Já deu o nosso horário de hoje. Então isso daí foi um pouquinho sobre hooks e rootkit em user mode. Então beleza, pessoal. Amanhã continuaremos falando kernel mode. Valeu, boa noite para vocês aí, até amanhã. Bom descanso. Valeu.